Seja bem-vindo a mais um vídeo que tem por único objetivo colocar mais dinheiro no seu bolso, e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade na Copa do Mundo de Ações com as 4 últimas oitavas de final. E aí, você vai falar assim, porra, mas já estamos na oitava de final, eu perdi os outros vídeos. Calma, calma, não há motivo para pânico, né? Veja aqui a playlist com toda a fase classificatória, as outras oitavas de final, para que você entre no clima da Copa do Mundo de Ações, que, lembrando, né, não é uma recomendação, é apenas para te inspirar a investir melhor. E comenta aqui para mim quem que você acha que vai levar aqui a Copa do Mundo de Ações, né? Lembrando que várias e várias gigantes já ficaram pelo caminho, né? Então cuidado ao fazer o seu comentário, pode ser que você esteja falando que alguém vai ganhar e já ficou pelo caminho, tá? E não esquece de deixar seu like. E aí eu gostaria de reforçar aqui esse recado que não é uma recomendação que eu dei agora para você. Tudo que eu estou falando aqui na Copa do Mundo de Ações é para te ajudar a analisar essas ações, né? Para que você aprenda mais sobre análise fundamentalista, para te ajudar a entender mais sobre esse importante mundo do investimento em ações. Então isso aqui não é uma recomendação, é apenas para aproveitar esse clima de Copa e que a gente aprenda junto mais sobre ações e investimentos aqui no YouTube. E vamos para os embates do dia, né? Que é o que importa, lembrando que já temos 4 classificadas para as quartas de final, que são a Vale, a Vibra, a Petrobras e a JBS. Tá? Então vamos ver quais são as outras empresas que vão para as quartas de finais no dia de hoje. Vamos lá, vamos começar as oitavas de final. Bem, amigos do YouTube, estamos aqui no Status Invest para continuar as nossas oitavas de final e hoje nós temos aqui um embate entre Gerdau e Ambev, né? Veja que foi uma disputa não muito, vamos dizer assim, parelha, né? Gerdau realmente teve uma certa facilidade para ultrapassar a Ambev, né? 19 primeiros lugares contra 9 da Ambev, né? Então vamos ver como que isso aconteceu, principalmente olhando aqui já dá para ver, ficou muito claro o que aconteceu, né? Como existem mais indicadores de valuation aqui no Status Invest e o valuation da Gerdau é superior nesse momento ao da Ambev, veja o que aconteceu. Ela realmente teve uma ampla vitória que isso ajudou ela a passar de fase, né? Então veja que preço importa muito. E aí lembrar que é difícil, né, você comparar resultados entre Gerdau e Ambev, porque são dois negócios muito diferentes, né? A Ambev é um negócio muito mais resiliente, um negócio que não é cíclico, já Gerdau totalmente cíclico, né? Então veja que como estamos num bom momento para as questões aqui da Gerdau, né? Enfim, a siderurgia, acaba que ela tem indicadores muito melhores de valuation. No entanto, eficiência, fica muito claro que a eficiência da Ambev é maior, o endividamento da Ambev é menor, né? Veja inclusive até negativo, né? Mostrando que eles têm mais caixa do que dívida, e aí por conta de um momento muito favorável, a gente também tem aqui um indicador de rentabilidade muito superior a Gerdau do que a Ambev, né? Só que aqui é importante lembrar que, por exemplo, o ROI da Ambev ela é muito, vamos dizer assim, estável, nesses 14%, 15%. Já o da Gerdau, por conta dos seus resultados serem ciclos, né? Inclusive às vezes dando prejuízo, faz com que nesse momento seja muito bom. Então tem que levar isso em consideração, mas em indicadores de rentabilidade nesse momento, o Gerdau fica em primeiro. Indicadores de crescimento, as receitas dos últimos 5 anos na Gerdau cresceram, no caso, 15,78% contra 9,82% da Ambev, e a Ambev acabou crescendo seus lucros aqui, praticamente não cresceu, né? Ficou no mesmo lugar, mas teve um resultado melhor da Gerdau justamente porque nos últimos 5 anos eles não conseguiram ter lucros 5 anos seguidos, né? Então é importante levar isso em consideração, mas diante aqui dos resultados e diante dos indicadores fundamentalistas que levam em consideração os últimos 12 meses, é claro que a gente tem uma vitória da Gerdau que acaba desclassificando uma gigante, né, a Ambev, e vamos ver agora como que ficou a próxima oitava de final. E bom, pessoal, chegamos aqui agora no embate, a peleja entre Klabin e B3, e veja que Klabin conseguiu passar aqui sobre a B3, olhando principalmente para os indicadores de valuation, né? Veja que sobre qualquer métrica de valuation, a Klabin supera a B3, né? E isso acaba nos trazendo a seguinte reflexão, né? Por que isso acontece, né? Basicamente porque
Klabin é um negócio cíclico, o B3 não, né? Então, por aqui haver uma resiliência um pouco maior de resultado, no caso da B3, o mercado acaba tendo, vamos dizer assim, certas desconfianças em cima da Klabin, fazendo com que o seu valuation seja mais atrativo, né? Só que preço importa muito, e aqui a gente está buscando uma análise, vamos dizer assim, mais objetiva, uma análise mais quantitativa do que qualitativa, né? Então, em termos de indicadores, é inegável que Klabin tem um momento muito melhor nesse momento em termos de valuation, enquanto a B3 tem resultados melhores em eficiência, né, margem bruta, margem líquida, resultados melhores no seu endividamento, inclusive, enquanto o Klabin tem aqui uma dívida relativamente alta, né, de 2,5 vezes o seu patrimônio líquido. No caso da B3, ela tem uma dívida líquida negativa, ou seja, ela tem mais caixa do que dívida, né? No entanto, por conta deste momento mais propício, vamos dizer assim, ao papel e celulose, Klabin acaba tendo um indicador de rentabilidade muito melhor, né? Então ROI de 61%, ROA 11%, enfim, todos os indicadores de rentabilidade superiores ao da B3, que tem indicadores de crescimento um pouco melhor, né? Mas veja que a Klabin também está crescendo muito, né? Então, enquanto a Klabin cresce suas receitas 18% ao ano, B3 34% ao ano e seus lucros crescem 14% ao ano, contra 24% da B3. Então veja que B3 tem um crescimento melhor, um endividamento melhor, uma eficiência melhor, contra no caso, a Klabin tendo um preço melhor e uma rentabilidade do patrimônio melhor, né? Então faz com que a Klabin tenha a possibilidade de superar a B3 nesse momento. No entanto, qual que é a minha visão sobre isso, né? Eu, Rafael, particularmente, prefiro muito mais ter um investimento em B3, por exemplo, do que Klabin, justamente por conta dessa resiliência de resultado. Mas aqui não é sobre a opinião do Rafael, aqui é sobre uma comparação quantitativa entre as empresas, e a Klabin consegue superar a B3 nessa disputa. E agora nós vamos para a próxima oitavas de final. Bom, pessoal, então próxima oitavas de final agora, Equatorial e Cosan, né? E veja que interessante, foi uma disputa muito parelha, 15 primeiros lugares para Equatorial, 13 para Cosan. E aí vamos ver como isso aconteceu, né? Veja que nos indicadores de valuation temos uma vantagem para a Cosan, né? Veja que ela ganha na maioria dos indicadores, mas também não é unânime, né? Veja que sobre outras óticas, por exemplo, PL, PVP, EV/EBITDA, acaba que tem uma vantagem para a Equatorial. Então, essa é importante de você estudar valuation, né? Qual é a melhor métrica? Depende da sua visão sobre o negócio, depende de qual negócio você está analisando, né? Mas aqui, numa análise objetiva, como estamos fazendo aqui nos indicadores de valuation, Cosan fica em primeiro. Quando a gente olha indicadores de eficiência, tirando margem EBITDA, aqui onde Cosan ficou em primeiro, nos outros a gente dá aqui uma vantagem para a Equatorial, né? Então veja que se a Cosan tinha uma vantagem em valuation, Equatorial tem uma vantagem em eficiência e também em endividamento, mas também meio, vamos dizer assim, bola dividida, né? Veja que os indicadores de endividamento realmente é melhor da Equatorial, mas dependendo pela métrica, nós temos aqui indicadores de endividamento ligeiramente superiores na Cosan, tá? E aí quando a gente olha, por exemplo, agora questões de rentabilidade, né? Porque no final do dia esse é um indicador muito mais importante, né? Quanto que realmente o meu patrimônio está sendo rentabilizado, né, como acionista. E veja que aí sim temos uma ampla vantagem para a Equatorial. Quando a gente olha para o crescimento, novamente bola dividida, né? Enquanto aqui a Cosan cresce quase 27% ao ano sua receita, a Equatorial cresce quase 25%, mas os lucros, né, que no final do dia é o que importa, o crescimento é muito maior da Equatorial. Então, apesar de ter sido uma disputa muito disputada, temos uma vitória para a Equatorial, que segue para as quartas de final contra a Cosan, que fica pelo caminho. E agora vamos para as próximas oitavas de final. Bom, pessoal, chegamos aqui à última oitava de final com a maior goleada de todas, né? Veja que PetroRio passou, não é nem um carro, passou a carreta na Eletrobras, né? 23 primeiros lugares
contra 5 da Eletrobras. Vamos ver como isso aconteceu. Começa aqui nos indicadores de valuation. Aqui foi um pouco de bola dividida, né? Veja que sobre alguns indicadores, PetroRio ficou em primeiro, já a Eletrobras fica sobre outros indicadores em primeiro, por exemplo, dividend yield, né? Ou seja, PetroRio nunca pagou dividendo porque ela reinveste 100% dos seus negócios, e isso aí acabou penalizando ela um pouco. Por exemplo, a Eletrobras pagou um pouco de dividendos e acabou ficando em primeiro. Então, veja que sobre a ótica de valuation há uma bola dividida aqui com uma leve vantagem para a PetroRio, mas é bola dividida. Agora, a partir daí, a goleada em tudo quanto é quesito, né? Indicadores de eficiência infinitamente melhores, né? Infinitamente foi um exagero da minha parte, mas, por exemplo, margem líquida de 47% contra 12,5%, né? Ou seja, margem líquida de 3 vezes maior. E aí é importante lembrar que PetroRio, né, no caso, é uma empresa de petróleo, obviamente, uma empresa aí cíclica que está surfando muito bem essa onda de petróleo caro nesse momento, né? 80, 90, às vezes até $100, tá? Isso vai se manter? E aí depende, né? É por isso que é sempre bom lembrar que os negócios cíclicos a gente tem que tomar um cuidado, vamos dizer assim, extra, mas PetroRio se mostra aqui uma grande empresa, então indicadores de eficiência muito superiores, indicadores de endividamento também muito superiores, né? Veja que a dívida do caso aqui da Eletrobras são positivas, já no caso da PetroRio é negativa, né? Ou seja, ela tem mais caixa do que dívida, então muito, muito tranquilo. Indicadores de rentabilidade é incomparável, né? Enquanto o ROI da PetroRio é 36%, da Eletrobras é 4%, e os indicadores de crescimento também, né? PetroRio cresce muito, 61% de suas receitas, 69% de seus lucros, enfim. Então, não houve nenhum dos grandes quesitos aqui uma vitória da Eletrobras, né? Teve uma bola dividida em valuation, o resto foi goleada da PetroRio, não é à toa que a gente teve aqui nesta oitava de final entre PetroRio e Eletrobras a maior goleada em indicadores para PetroRio, né? Então agora vamos ver como que ficou essas oitavas de final. E veja que a Copa do Mundo segue sendo dominada por os gigantes, com PetroRio agora correndo por fora, né? Então, no embate entre Gerdau e Ambev, deu Gerdau. No embate entre Klabin e B3, deu Klabin, e as duas farão uma quarta de final. Então, próxima quarta de final, Gerdau e Klabin. Já na outra chave tivemos Equatorial e Cosan, onde a Equatorial ganhou, e Eletrobras e PetroRio, onde a PetroRio não tomou conhecimento da Eletrobras, né? Então aí tivemos uma grande surpresa. A zebra da Copa do Mundo de Ações é PetroRio, e essas duas vão fazer a outra quarta de final. Lembrando que esses jogos acontecerão no dia 13/12, às 18 horas, aqui no YouTube. E no próximo vídeo já teremos as outras quartas de final que já foram definidas, né? Espero que você tenha visto o vídeo. Se não viu, vou deixar aqui para você das primeiras oitavas de final, com o duelo entre gigantes. Agora só tem gigante na Copa do Mundo de Ações. Realmente está ficando cada vez melhor. Comenta aqui para mim o que você está achando. Rafael, eu tô gostando, não tô gostando. Você pode melhorar isso, você não pode melhorar aquilo. Eu não gostei que a VEG ficou pelo caminho, né? Os holders vão comentar isso aqui, mas o importante é que a gente está aqui aprendendo junto mais sobre as ações brasileiras. E não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ou queira, né, aprender sobre o mercado de ações do Brasil, queira entender mais sobre esse fascinante mercado que eu gosto tanto. Estou dividindo aqui com vocês um pouco do meu conhecimento, tá? E não esquece também de deixar o seu like. O seu like mostra para mim que vocês gostaram da série Copa do Mundo de Ações, e quem sabe podemos fazer uma Copa do Mundo de FIs ou ainda uma Copa do Mundo de Ações globais, né? Imagina uma Apple contra Exxon, seria um grande embate, né? Então diz aqui para mim o que vocês querem, quem sabe eu faço. E caso você ainda não seja inscrito, se inscreva e ative a notificação, porque tem vídeo novo toda terça, quinta e domingo às 18 horas, tá bom? Um forte abraço e até a próxima!